Meninas, chegamos, live ao vivo. Pronto, agora virou verdade. Gente, que legal estar aqui. Boa noite a todos, aos que já chegaram no link do YouTube, que já estavam aguardando. As duas convidadas queridíssimas, que eu conheci há pouco tempo, mas que já gostei muito do nosso aquecimento na semana passada e estou super entusiasmada, porque a gente vai conversar hoje aqui nesse nosso bate-papo mesmo, né? A ideia é essa, como a gente conversou na semana passada, fazer desse assim um encontro com conteúdo muito legal, relevante, que a gente consiga aprender juntas, que a gente consiga compartilhar conhecimentos e deixar isso registrado para quem não puder assistir agora, tem acesso depois, né? Bom, vou falar bem rapidamente aqui, essa é a primeira live do Sou Saúde, então vou me apresentar e falar bem rapidinho do que é o Sou Saúde e o contexto do porquê da gente ter chamado Estou chamando de Carol, mas é a doutora Carolina, gente. Mas eu já agarrei no coleguismo com ela, então, com a Carol e com a Stephanie. Eu sou Maíra Pimentel, cofundadora da Tamboro, que numa parceria com uma outra organização muito querida, que é a Arte Despertar, desenvolveu o Sou Saúde, né? O Sou Saúde ele é uma solução que trabalha com o fortalecimento e o desenvolvimento da resiliência emocional com foco maior em profissionais de saúde, né? Mas o pano de fundo, inclusive, dessa live, né? É falar sobre a questão de competências socioemocionais, muito por conta desse recorte, né? E dessa nossa crença visceral que uma vez que a gente consiga se fortalecer, se autoconhecer, ter todas essas ferramentas, né? Mais ligadas à questão das habilidades socioemocionais, a gente fica mais forte, mais seguro para lidar com as adversidades todas da vida pessoal, profissional e social, e com isso a gente consegue ter mais leveza e mais equilíbrio para viver. E aí foi nesse sentido que tanto a Arte Despertar quanto a Tamboro chegaram à conclusão que nesse ano de 2022, e aí já dando até o mote para a Carol e para a Stephanie, né, a OMS formalizou, né, a questão do burnout, da saúde emocional, né, hoje de fato como uma doença. E aí a gente falou, cara, muito oportuno, acabamos de sair do Janeiro Branco, que a gente continue falando desse tema. Então, convidamos aqui a doutora Carolina Junqueira e a Stephanie Moraes. Vou falar para vocês um pouquinho de quem são elas, antes delas mesmas poderem depois se apresentar e contar um pouco mais da jornada, né? E a gente aí sim conversar sobre esse tema. Então, vou por ordem alfabética, tá, meninas? A doutora Carolina Junqueira, que daqui para frente chamarei de Carol, ela trabalha com gestão emocional em organizações, tem um foco em cultivo do equilíbrio emocional. Hoje ela trabalha, né, fazendo toda a gestão da saúde e consultorias médicas, e é a médica responsável pela Oracle Brasil há quase 10 anos, como gerente de saúde e bem-estar da organização. Então, ela tem uma pegada muito legal de trabalhar essa questão, né, do autocuidado e da saúde emocional dentro das organizações. E para bater esse papo com a Carol, com a doutora Carolina e comigo, olha, eu falei doutora Carolina, com a Carol, a gente também convidou a Stephanie Galvão de Moraes, psicóloga e psicanalista, e agora pós-graduanda, né, Stephanie, em gestão exponencial pela FIA, que tem uma experiência muito legal com clínica corporativa em projetos que trabalham muito a questão da cultura organizacional, que tem tudo a ver quando a gente fala também de saúde emocional, né? Então, uma vez tendo apresentado vocês duas, meninas, e aí relembrando, né, o tema dessa nossa live, né, com este título pomposo, como desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais contribui para a saúde mental, que eu convido vocês, então, vou começar por você, Carolina, para falar um pouquinho, né, dessa sua experiência e dessa paixão que você tem pela questão da saúde emocional, né, e que tem a ver muito com a sua formação e a sua especialização, e já trazendo um pouquinho da prática e de como é que tem sido isso trabalhando numa corporação global, que tem milhares de colaboradores pelo mundo, que é a Oracle, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola e eu vou ajudando aqui nessa conversa, onde eu estou muito mais de facilitadora e mediadora do que personagem principal. Então, Carol, por favor. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com todos vocês conversando um pouquinho sobre um assunto tão relevante
na sociedade como um todo e sempre muito presente, mas de um tempo para cá muito mais constante nas falas de todas as pessoas, nas falas no dia a dia, muito mais na mídia, nas mídias sociais, nos veículos de comunicação, o que é muito importante, porque quando a gente trabalha com saúde, a gente trabalha com saúde integral, né? A gente não trabalha com saúde física separada da mental, a gente trabalha, a saúde, ela é um todo, né? Ela é integralmente mente e corpo. Então, falar sobre saúde mental, a gente acabando de sair de um janeiro branco, que é justamente para a gente enfatizar a importância desse cuidado, né? A gente entrar na definição de saúde mental mesmo, né? De que trabalhar o conceito da saúde da saúde mental, é trabalhar com como a gente lida com a saúde mental, quais habilidades a gente tem no dia a dia para trabalhar com isso, né? Como é que a gente enfrenta os aspectos as adversidades do dia a dia, e passa por eles, ou sobrepõe a eles, ou aprende com eles no dia a dia. Então, isso é trabalhar com saúde mental, isso vai ser a saúde mental, né? A saúde mental é diferente da doença, do transtorno mental, né? A gente tem o transtorno sendo como sendo um conjunto de sinais e sintomas que se manifestam por meio de uma circunstância das mais variadas. Existem fatores físicos, existem fatores genéticos, sociais, culturais, mas a saúde mental é um contexto diferente, né? A gente não tem saúde mental não tendo transtorno mental, né? A gente tem um mix diferenciado, a gente tem um complemento de saúde mental junto com a nossa saúde física integral. Então, como trabalhando com gestão em saúde ocupacional, eu tenho isso muito claro, né? Que a gente tem que ter uma abordagem completa em saúde. E isso é uma construção. Isso não se dá de um dia para o outro nas organizações, a gente não chega na organização falando em saúde mental sem ir construindo esse conceito no dia a dia, né? Então, trabalhando com saúde ocupacional, a gente trabalha com funcionário, com colaborador, nos nossos exames ocupacionais, muitas vezes, trabalhando com ele esse conceito do entendimento do que seria saúde para ele, de como ele está naquele momento, como ele está emocionalmente naquele momento, quais que são os hábitos de vida dele, o que ele tem no dia a dia, que a gente vai contemplando pontos e fazendo uma rede para mostrar para ele que ele tem não só os aspectos de saúde física, os aspectos de acompanhamentos cardiovasculares, gastrointestinais, né? E a gente vai juntando os hábitos no dia a dia para mostrar para ele que esse mix todo faz parte da saúde. Então, esse exame, muitas vezes, é o fator inicial, desencadeador da consciência, né, do autoconhecimento em saúde mental. Então, ele entende que ele vai fazer um exame para focar em saúde física, mas ele sai dali também com um aspecto de saúde mental junto no exame. Então, construir esse exame junto com um funcionário, com um colaborador, para a gente é muito importante. A gente vai desenvolvendo esse exame com conhecimento, com essa autoconsciência com relação a isso, e depois a gente vai associando esse conceito a campanhas de saúde que sejam específicas relacionadas à saúde física e mental, e muitas vezes fazendo abordagens específicas nas áreas. Então, a gente constrói uma organização em saúde, né? A organização do trabalho especificamente, junto com a liderança, junto com as áreas. A gente vai trabalhando em vários aspectos para que a gente consiga trazer esse conceito mais amplo e de dia a dia, de vida pessoal e de vida profissional como um conjunto, né? Então, todas as nossas campanhas de bem-estar, elas tentam trazer essa realidade, trabalhar a rotina, trabalhar o dia a dia, trabalhar o ambiente de trabalho em conjunto, para mostrar e conscientizar e concretizar para as pessoas que a gente tem um conceito amplo em saúde, a gente não trabalha com partes separadas, caixinhas separadas, né? Então, esse é um pouquinho do trabalho que a gente, no dia a dia, tenta conscientizar as pessoas de que a gente tem esse poder, essa escolha da atitude, né, em frente à saúde, nas nossas mãos, tanto física quanto mental. Você sabe que, te ouvindo falar, Carolina, obrigada, uma das coisas que fica muito, né, assim, e faz parte muito das leituras e até dos nossos estudos na hora que a gente foi modelando sua saúde, que é a questão do estigma, né? Uma visão assim muito equivocada em relação à questão, primeiro, esses conceitos, né?
saúde mental, saúde emocional, doença mental. Primeiro que as pessoas já misturam muitos desses conceitos dentro do processo. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, como é que é isso hoje dentro da Oracle, e aí já até fazer o convite para a Stephanie voltar aqui a bordo também, porque na sequência eu vou cortar a bola para você, Stephanie, assim que eu ouvir a Carolina, que é dentro dessa questão do estigma mental, como é que vocês trabalham hoje isso dentro da Oracle? E aí, Stephanie, na sequência, queria te ouvir um pouquinho, porque imagino eu dando um spoiler, vamos ver se eu estou certa ou errada na resposta da Carolina, isso certamente fala muito de cultura organizacional, que eu sei que também é uma praia que a Stephanie circula muito bem. Então, queria te ouvir, Carol, em relação a esse... Como é que a gente desconstrói, né, desmistifica e quebra esse estigma de saúde mental para, de fato, poder trabalhar de forma positiva isso. O estigma é um dos fatores principais. Eu acho que é o início, essa quebra precisa existir. Porque ele é um conceito social, né? Ele é um conceito cultural. O estigma, ele vem como se a gente tratasse um assunto de uma maneira já pré-conceitual, né? Eu já tenho um conceito frente àquilo e socialmente é como se eu não quisesse falar naquilo porque aquilo gera ou uma incongruência com o que eu quero, ou uma incongruência com o que a sociedade mostra. Então, o primeiro aspecto é falar sobre o assunto. A gente precisa trabalhar o assunto de saúde mental, de saúde emocional, do autoconhecimento de uma maneira clara, de uma maneira ampla, mostrando para as pessoas que esse é um assunto comum, geral e integral. Então, a gente integra tanto a saúde física, como é comum falar de diabetes, como é comum falar de hipertensão, como é comum falar de qualquer outra alteração de saúde física, eu também falo da saúde emocional no dia a dia. Então, tirar o estigma tem a ver com abordar o assunto de maneira clara em todos os níveis, né? Então, a gente trabalha isso no ambulatório, por exemplo, no consultório médico, mas a gente também trabalha isso junto com uma liderança, junto com toda a organização. A gente tem que ter uma participação diversa, né? Um comitê de diversidade muito atuante, muito com várias frentes claras e que trabalha a inclusão, né? Tanto do aspecto da diversidade em si, quanto inclusive do aspecto de saúde mental também. Então, esse é um conceito que precisa ser trabalhado para todos os níveis, em todos os aspectos, senão a gente não vai chegar num contexto em que a gente tem um assunto como de livre acesso, em que as pessoas se sintam à vontade para buscar ou para procurar tratamento, para procurar apoio, para procurar ajuda. Então, a gente divulga ajuda, a gente divulga o canal de comunicação, a gente divulga a ferramenta, a gente trabalha liderança, a gente tem que ter várias frentes para abordar essa quebra de paradigma, esse estigma que a sociedade impõe frente ao tema. Perfeito. E é legal você já ter feito agora, eu acho que esse mote falando até das ferramentas, né? E tendo ido tão longe, né? É na liderança, é comunicação, é ferramental individual, é ferramental coletivo. Stephanie, dentro da tua experiência de trabalhar clínica corporativa, né? E aí, gente, quando fez o nosso aquecimento semana passada, eu fiquei super curiosa mesmo para hoje a gente aprofundar, que é entender como é que trazer isso para falar de cultura organizacional, que é o grande DNA de qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, né? Então, se você puder também, pegando aqui vindo desse lugar do estigma, né? Mas levando aí para uma visão mais ampla, compartilhar com a gente também como é que tem sido essa tua experiência, vou adorar. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Concordo com a doutora Carolina sobre a importância da gente estar trazendo o assunto. E vejo, né, além da questão do estigma, mas tem uma tendência também acontecendo de uma abertura para esse tema, né, no mundo corporativo. E até uma questão de... Essa semana eu li um artigo, depois eu cito para vocês, mas falando que lá no Vale do Silício agora, se você não tem, né, um mentor ao seu lado, alguém que vai trabalhar essas questões, né, emocionais com você, você não é um fundador apropriado, sabe? Então, é uma coisa que vem sendo captada aí pelo social, essa necessidade de você, para liderar, para você estar nesse lugar de avançar, de trazer uma equipe, de fazer um negócio acontecer, você conseguir incluir também as questões emocionais e os impactos que isso pode ter, né, diante de você ou da sua equipe, ou então da cultura, né, organizacional.
as minhas origens, né? Eu sou psicóloga, psicanalista, então, enquanto eu vivenciava na clínica a escuta, né, dos pacientes, eu via muito eles trazendo as questões do trabalho, né? E antes disso, né? Então, eu tenho um histórico de empresa familiar, que é onde também eu atuo hoje, em que eu também via muitas questões de sofrimentos ali nas relações, nas questões que ficam não ditas, né? Então, quando eu tive contato com o trabalho do Hamilton, né, na clínica corporativa, para mim é como se esses dois mundos pudessem, então, finalmente dialogar, né? Esse sofrimento que os pacientes traziam na clínica. Stephanie travou, né? Para você também, Carol. Travou para mim também, Não sei se... Acho que ela caiu. Mas a gente segue, espera ela voltar, que ela já deve estar a caminho. Eu estava aguardando a Stephanie falar, na verdade, quando ela retornar, eu queria até pegar um pouco sobre essas habilidades e competências, né? Ela falou sobre essa questão da escuta. Voltou. Estou de volta. Que bom. Eu falei que eu ia te perguntar, quando você caiu, estava só aguardando você concluir seu... Desculpa, quer concluir seu raciocínio, Stephanie? Que eu estava aqui já com... Aí eu já concluo e já respondo. Tá. Você sabe que eu estava pensando, você falou sobre a coisa da escuta, né? Que muitas vezes dentro da clínica aparece, né, a questão do desafio profissional, e aí, seja dentro do ambiente formal, né, de um consultório, seja nos papos que a gente tem informais, com desabafos com amigos, a questão profissional, ela sempre se coloca, é meta, é prazo, é o medo do desemprego, os desafios, né, de lidar com liderança, de lidar com equipe. Olhando para isso, é óbvio, né, que eu fico aqui pensando nos 5 eixos que a gente trabalha, né, dentro do Sou Saúde, em relação às habilidades e competências socioemocionais. Eu fiquei pensando sobre a coisa da escuta, da comunicação. O que você percebe que são essas habilidades mais essenciais, muitas vezes, que parecem tão subjetivas, né? E que muitas vezes a gente acredita que, não, quem nasce com esse dom, né, da comunicação nasceu com isso, né? Eu não sou um bom comunicador, eu travo, então eu não vou conseguir desenvolver. Seja da comunicação, da criatividade, da tomada de decisão, enfim. Dentro dessa tua jornada, dentro da clínica e misturando a clínica com o corporativo, o que você entende, o que você tem percebido que tem sido as competências mais essenciais e que tem tido, né, um maior sucesso dentro desse olhar do cuidado para a questão da saúde emocional dentro de uma cultura organizacional? Tá. A gente gosta muito de pensar, então, nesse ambiente como um facilitador, né, para que as competências individuais, elas também passam, né, a fazer parte do coletivo. Então, a gente entende que um ambiente seguro vai trazer ali para o grupo a possibilidade de ter as conversas difíceis, de conflitar, né? Dentro de um ambiente minimamente seguro. Então, muitas vezes, uma pessoa ou outra tem essa facilidade de se comunicar, essa facilidade de se reconhecer nos seus limites, de conseguir estabelecer prazos e metas de uma forma mais direta, né? E outro membro ali do grupo não tem essa facilidade, não tem esse posicionamento tão claro, né? E como que isso acaba dentro do grupo sendo replicado, né? Aí a gente já está falando de cultura organizacional, né? O nosso trabalho é nesse sentido de criar essa escuta, né? De propiciar esse ambiente para que as pessoas consigam conflitar, trazer questões muitas vezes que não são ditas de jeito nenhum. A gente sabe que a gente ouve muito, né? O quanto é difícil você ter que corresponder às metas, corresponder aos prazos, corresponder a essa questão da hierarquia que existe e como que você lida com isso dentro dos seus limites individuais, né? A gente gosta também muito de pensar na questão das lideranças, né? Eu comentei com vocês aquele dia, né? A gente entende que um líder só consegue conduzir a sua equipe até onde ele mesmo foi. Então, esse reconhecimento,
né? De você tem que olhar para a sua saúde, você tem que cuidar de você, você tem que saber reconhecer os seus limites, para você também estar bem pertencendo aqui a esse grupo, ele tem que vir de cima para baixo, né? Ele tem que ser uma coisa que possa ser validada, né? Desde dos altos níveis até, né, para segundas e terceiras camadas, né? Perfeito. E aí, pegando esse gancho, Stephanie, eu fico imaginando o desafio que seja, quando você fala, né, da tua experiência até com empresas mais familiares, apesar de serem, né, não necessariamente são menores, né, mas ela tem desafios muito diferentes do ponto de vista de cultura, né, e uma complexidade que é muito distinta, por exemplo, da realidade da Carolina, quando a gente pensa numa Oracle, claro que a gente está falando do recorte Brasil e América Latina, né, Carol, que você trabalha, mas, enfim, de uma empresa global, que muitas vezes segue essas políticas, né, que são as políticas globais, né, e claro que você vai adaptando e trazendo para a realidade local. Mas eu tive acesso, né, até compartilhei com vocês, eu vi uma pesquisa que saiu agora em 2021, final de 2021, vou pegar até uma cola, gente, que é uma pesquisa global, que foi publicada na International Journal of Environment Research and Public Health, olha só, o esforço, aonde ela conseguiu, né, capturar uma série de evidências que chefes que promovem um sentimento de identidade, de equipe, de grupo, conseguem contribuir nessa prevenção do burnout entre seus liderados, né? Então, e aí nessa matéria que eu li e que aponta, né, fala sobre essa pesquisa, fala, você diria que uma equipe, né, ela consegue ter uma identidade própria, né? Como que a gente pode trabalhar com essa questão de líder, colegas, para que a gente consiga garantir uma redução dessas chances de ter esgotamento profissional? E aí a gente cai na liderança, né? E aí, dentro do que a Stephanie falou, e você também falou, Carolina, em algumas vezes na sua fala, sobre a importância de trabalhar a liderança nesse processo. Queria ouvir um pouco de você, Carol, dentro da Oracle, entendendo global, América Latina, Brasil, como é que é esse desafio de trabalhar em larga escala, essa questão das lideranças e esse trabalho de identidade com equipes? Eu acho que a primeira etapa é entender cada atividade, né? A gente tem uma empresa, por exemplo, que são várias empresas dentro de uma só. Isso é a realidade da maioria, muitas vezes, né? Então, entender o que cada equipe desenvolve, o que cada equipe está fazendo, e aí ninguém melhor que a liderança que está ali no todo dia para entender isso. Muitas vezes o RH tem uma visão, que é uma visão muito ampla, mas tem uma visão, a área de saúde tem uma visão, e outros aspectos da companhia têm visões diferentes, mas quem está ali no todo dia, que entende aquilo, que, né, compreende a organização do trabalho. Então, sabendo qual é a organização da atividade, entendendo a organização da atividade, a gente vai conseguir mostrar para eles outros aspectos que eles precisam enxergar ali nesse dia a dia. E aí, trabalhando em equipe, né, multidisciplinar, todo mundo junto, conversando sobre o assunto, a gente vai conseguir estabelecer estratégias para fazer com que essa equipe... os pontos que essa equipe precisa trabalhar mais, os pontos que essa equipe precisa trabalhar menos, porque muitas vezes isso é muito variável, não tem uma receita de bolo pronta, né? A gente tem que se adaptar ao tema e o conceito para cada circunstância de trabalho. E a gente trabalha muito com essa individualização muitas vezes, né? Então, estudar um pouquinho o que a equipe está precisando, quem é essa equipe, como é que são essas pessoas no dia a dia, e aí a gente trabalhar o tema especificamente frente àquilo. Então a gente precisa trabalhar um pouco mais o desenvolvimento de algumas competências que o RH trabalha melhor. Então a gente trabalha, a gente precisa trabalhar um pouco mais a competência emocional junto com a liderança, então trabalhamos mais isso. Então, esse é um conceito amplo, tanto com a liderança sozinha, né? A gente tem um modelo de escola de lideranças, que a gente vai preparando o líder também, tanto na parte técnica quanto na parte emocional, para ele entender esses aspectos, né? E a gente vai trabalhando individualmente nas pessoas, para mostrar para essas pessoas que muitas vezes elas têm algumas perspectivas de vida, uma percepção diferenciada que a gente tem que trabalhar com elas, para que elas saibam quais são os gaps ou que elas podem fortalecer
mas em cada circunstância, né? Então tem que ter um trabalho bem variado. É o que a gente tenta fazer hoje, né? A gente trabalha, é o que eu disse no começo, a gente trabalha individualmente com funcionário, a gente trabalha com campanhas mais amplas, mais gerais, e muitas vezes a gente trabalha a liderança em pontos específicos de cada área, em cada necessidade de área. Então, essa maleabilidade eu acho essencial, né? A gente não pode ter um conceito que seja igual para todo mundo. A gente vai trabalhando o que a área necessita, no modelo em que ela necessita, com as dificuldades, os gaps, né, toda a dinâmica que for necessária para que a gente consiga fortalecer essa área emocionalmente. Perfeito. E, Stephanie, ainda dentro desse artigo, né, que eu li, que cita essa pesquisa, eles falam também sobre uma pesquisadora americana que desde 1997 ela também trabalha, estuda, investiga, Cristina Maslach, essa questão do burnout, né, da saúde emocional. E ela organiza essa síndrome em 3 grandes dimensões quando se fala desse recorte, né, do burnout ligado ao aspecto do mundo do trabalho e profissão. E ela fala da exaustão emocional, ela fala da sensação de eficácia profissional reduzida e da despersonalização. E quando a Carolina fala sobre essa necessidade de individualizar, né, de tratar tanto o coletivo quanto tratar o indivíduo, me lembrou que no nosso aquecimento, nós 3 conversando na semana passada, você falou também do super desafio que é quando você faz um belíssimo trabalho de cultura organizacional e que você trabalha de uma forma super individualizada, que muitas vezes esse colaborador pode até chegar à conclusão que talvez ele agora, se autoconhecendo, não faça mais sentido para ele continuar dentro daquela organização, né? Desafios ligados a isso, Stephanie, são recorrentes? Como é que a empresa, né, que acredita e de forma genuína trabalha a questão da cultura organizacional, sabendo que existe esse risco, o quanto que as empresas, de fato, também estão dispostas a se reinventar nesse processo para conseguir reter e cuidar desses talentos, para que eles, né, não se sintam desconectados dessa cultura? Você pode também compartilhar um pouquinho disso com a gente? Sim. Sim, eu acho que essa questão de você trabalhar tanto o coletivo quanto o individual, né? E é um movimento que ele é constante, né? Às vezes vão ter coisas que você vai atrapalhar dentro do grupo, aí vão ter coisas que a gente vai acabar fazendo sessões individuais, né? Seja com o CEO, seja com a diretoria individualmente, e depois volta uma coisa que é uma questão do grupo, a gente vai trabalhar ali também dentro das reuniões, e em geral, esse trabalho de criar o ambiente de confiança permite com que até mesmo essas mudanças elas se tornem aceitáveis por todo o grupo, sabe? Então, de repente, de um CEO virar e falar assim, não faz mais sentido eu estar aqui. Eu acho que esse grupo aqui está indo muito bem, eu acho que eu tenho outros desafios para seguir, né? E deixar ali todo mundo órfão, né? Entre aspas, mas preparado para essa ruptura, né? Para essas questões que vão trazer também questões inconscientes. Então, acho que o pano de fundo assim, de todo esse trabalho é a gente entender que se a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de coisas que a gente não tem como nomear, né? Que são as questões inconscientes, né? Muitas vezes a gente tem uma teoria assim, né? Da matriz das relações, né? Então, assim, muitas vezes a gente replica no dia a dia o que a gente vivenciou na nossa infância, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos pares, com outros líderes que a gente teve, e a gente recebe, por exemplo, uma informação de que o CEO está indo embora como um abandono, sabe? Uma coisa que você já vivenciou lá atrás e você vai se sentir da mesma forma. Então, conforme a pessoa vai se apropriando, ou até mesmo o grupo vai se apropriando dessas questões que estão ali não ditas, fica mais fácil de poder concluir, de poder trazer uma resolução para aquilo, e também entender o que isso é do grupo e o que isso é do individual, né? Como que as pessoas se sentem pertencentes ou não, ou sentem que aquilo não faz parte delas.
né? Então, sim, é um desafio. Eu acho que eu estou contando a parte, já chegando no final, então contando a parte boa, né? De que, olha, no final dá tudo certo, mas ao longo do processo, existem reuniões que são muito intensas, que a gente sai da reunião assim, né? Do tipo, nossa, esse grupo agora precisa de sabe, acalmar um pouquinho, eles vão precisar de um manejo diferenciado, porque essa reunião falaram coisas assim que realmente são impactantes para cada um individualmente receber, como que a gente meio que fica ali de plantão, assim, se alguém quiser acionar para trazer as questões para poder fazer mesmo uma sessão ali, né, de descarrego mesmo, poder trazer as emoções. Tem sessão que a gente fala assim, ó, não conversem sobre o tema até a próxima, porque eu acho que é uma questão que a gente precisa trabalhar dentro do grupo, sabe? Então, esse movimento aí que a Carolina citou, da gente fazer o grupo individual, o grupo individual é constante e é o que possibilita a gente poder ampliar, né, alastrar esse ambiente de confiança para essas mudanças poderem acontecer. E aí, gente, uma pergunta, a famosa pergunta que não quer calar, né? Eu acho que, enfim, algumas pessoas que estão acompanhando a gente agora ao vivo e outras que vão assistir a gente depois. Ferramentas, metodologias que vocês aplicam no dia a dia de vocês e que vocês possam compartilhar, que sejam simples, sabe? Porque talvez as pessoas que estejam ouvindo a gente falem, ai, gente, mas a Oracle, gente, é uma empresa enorme, global, deve ter muito dinheiro, né? Então, pode ter 1000 softwares, sistemas, recursos humanos, né, para fazer isso tudo acontecer. Mas a gente sabe que, no final do dia, até as grandes empresas, né, com os seus orçamentos enormes, médios ou pequenos, todo mundo tem que ser criativo e usar ferramentas, e tem muita metodologia, muito conteúdo legal disponível, né, hoje em dia, aberto, né, que podem ser aplicados. E se vocês também puderem trazer isso para quem está ouvindo a gente, eu acho que seria muito legal. E aí eu adoraria ouvir vocês duas, sabe? Carolina, dentro dessa perspectiva Oracle corporativa, e você, Stephanie, dentro desse olhar da clínica corporativa, né? Que eu sei que você permeia empresas de diferentes tamanhos e formatos. E adorar, porque eu acho que é uma coisa bem prática e pragmática que pode contribuir com quem está ouvindo a gente. A gente, como corporação, como empresa, a gente tem benefícios, né? Muitas vezes a gente tem benefícios que são da própria corporação. Então, a gente usa muito os benefícios que a gente... Fui eu que congelei ou agora foi a Carol? Agora foi a Carol. Pegadinha. Cada hora... Não, a gente está revezando. Aí voltou. Então, meu filho, deu um boom, saiu todo mundo, de repente voltou. Eu podia voltar um pouquinho, Carol, que congelou um pouquinho antes. A gente tem como corporação, onde nós temos diversos benefícios, né? Então, a gente utiliza esses benefícios na sua maior amplitude. Então, a gente tem um benefício de um seguro-saúde, em que a gente tem todo o aspecto da saúde física e emocional que a gente pode trabalhar, do cuidado, tanto da parte do diagnóstico, quanto do tratamento, quanto da prevenção. Então, a gente usa essa parte do seguro-saúde. Isso é muito simples. Muitas vezes, as empresas já têm, e a gente tem que explorar isso de uma maneira melhor, né? Então, a gente trabalha muito com a telemedicina, a gente já trabalhava com telemedicina muito antes da pandemia, já. A gente já estava usando esse artista, quando começou, a gente já estava com a telemedicina em andamento. E a parte toda do seguro-saúde, tudo que eles nos prestam e nos auxilia nesses aspectos. Então, a gente usa também o nosso programa de apoio ao empregado. E esse programa de apoio ao empregado, ele tem 3 pontos que ele trabalha com bem-estar. Então, ele tem o ponto tanto da saúde física e emocional, né, quanto o ponto do apoio psicológico, quanto o apoio jurídico e quanto o apoio financeiro, que são aspectos importantes também para uma saúde psicológica, uma saúde mental adequada. Então, a gente usa bastante o nosso EAP, que a gente chama, que é o nosso programa de apoio ao empregado, né? Isso tanto para circunstâncias em que a gente vai ser reativo, então, no luto,
numa circunstância da perda de um familiar específico próximo, ou de um acontecimento devido a uma separação, ou alguma circunstância com filhos, quanto uma circunstância mais preventiva, né? Eu estou preocupada com algo. Então, a gente usa bastante esse artifício também. E aí, além disso, a gente trabalha com campanhas, a gente tem um programa de bem-estar, né, que é o nosso Wellbeing, que estava formatado já com pilares antes da pandemia. Então, ele tem uma parte de rotina diária, né? Como é que é o seu dia a dia, o que você faz, e estabelecer as conexões, né? Fazer a parte social e familiar também ser um assunto, uma abordagem de assunto clara. Trabalhar um ambiente adequado de trabalho, que é o que a gente falou até agora, da organização do trabalho, o que a gente faz no dia a dia, como é que você planeja melhor o seu dia, como é que você... que apoio você pode ter nesse dia a dia? Então, por meio de dicas, por meio de às vezes, de conversas, de charlas, de roda de conversa, das mais variadas formas, a gente consegue trabalhar esse aspecto. E aí a gente trabalha também o equilíbrio emocional. Então, nesses pilares do bem-estar, né, que quando veio a pandemia, a gente já estava há alguns meses trabalhando esse modelo, veio a pandemia, a gente trabalhou, a gente juntou esse conceito num Wellbeing Harmony, né? A gente tentando fazer um equilíbrio entre todos esses pratinhos, né? Então, e a gente conseguiu desenvolver isso muito bem durante a pandemia, com diversos momentos, tanto de roda de conversa, que é uma ótima ferramenta para a gente trabalhar grupos pequenos em assuntos diversos. Então, a gente lança o assunto e as pessoas entram com a gente das mais diversas áreas, dos mais diversos momentos para trabalhar esse assunto, né? Tem uma confidencialidade, tem um momento de escuta ativa naquela roda, que é importante, e a gente faz uma escuta ativa e uma fala, como sendo os nossos principais... nos principais elos ali, né? Além disso, a gente faz todo um check-up emocional. Então, a gente trabalha com uma empresa parceira que trabalha com um check-up emocional, que junta alguns questionários, e aí a pessoa se cadastra, ela aplica esses questionários e recebe tudo da maneira mais sigilosa, só ela tem acesso à informação, e recebe essa informação de como ela está naquele momento. E aí, é como se fosse uma fotografia de quais são os possíveis sintomas, o que ela apresenta ali, que isso pode ajudar ela a buscar um apoio, um auxílio, e a gente dá os caminhos para que isso aconteça, né? Tanto com o seguro-saúde, quanto o nosso programa de apoio ao empregado, e quanto nesse próprio recurso que a gente tem do nosso prestador, né? Então, é outro formato de trabalhar a parte de saúde emocional de uma forma mais clara no dia a dia. A gente deixa isso disponível para os funcionários ao longo do nosso ano em alguns momentos, para que eles possam acessar, né? A gente tem a parte da saúde do dia a dia, que é o exame médico periódico, por exemplo, a gente tem um ambiente de saúde ali também propício, então, em qualquer momento que eles tenham necessidade de fazer um contato, de ter qualquer dúvida em relação ao dia a dia, a saúde deles, o nosso setor de saúde está dando um apoio. Então, é simples também. Muitas vezes as empresas podem ter um prestador, podem ter alguém que seja uma referência. Ter alguém como referência para a saúde emocional, para a saúde psíquica dentro de uma empresa é importante, né? Pode ser interno, pode ser externo. Precisa ter alguém que seja referência. As pessoas precisam localizar aonde está esse recurso para elas poderem acionar quando necessário, né? Eu acho super importante. Além disso, a gente tem movimentos de mindfulness, né, para trabalhar a atenção plena, para estar no momento presente, para gerar um autoconhecimento. Nós temos as rodas de conversa, nós temos todos os mais diversos aspectos, tanto para mostrar as patologias, mostrar as saídas, as ferramentas, tanto coletivamente e individualmente. Esses são os principais fatores que a gente tem no nosso programa de Wellbeing para trabalhar a saúde emocional. Muito legal, muito legal. Uma aula, né? Eu fui pensando aqui, independente, né, do tamanho da estrutura da empresa, o quanto que dá para fazer, né? Eu costumo dizer que todo CNPJ é composto de um monte de CPF, né? Na verdade, o que faz o CNPJ ficar de pé são esses CPFs. Sem dúvida. E gente, eu falo assim, é a minha maior paixão, né? Pessoas, eu acho que assim, as pessoas, e é muito... Chega a ser caricato em mim, né? Que as pessoas falam, quer deixar a Maíra feliz é botar a Maíra no meio de pessoas, assim, com todos os desafios que a gente sabe que isso envolve, né? Porque lidar com o humano acho que é uma das coisas mais complexas que pode acontecer. Mas foi muito legal te ouvir e fazendo esse paralelo, né? Dessas várias ferramentas, como rodas de conversa, uma série de metodologias, de instrumentos que dá para a gente trazer e adaptar para esse cotidiano.
E eu acho que o grande desafio desse mundo tão acelerado, que muda o tempo inteiro, é a gente conseguir priorizar isso, né? E aí, mais uma vez, a gente volta na questão da liderança. Então, Stephanie, você que também vem, né, passando aí por muitas experiências e experimentos, né, trabalhando com a clínica corporativa, o que você tem para contar para a gente também e que possa enriquecer essas várias dicas que a Carolina já trouxe e que, de repente, quem está vendo a gente... E aí também vou aqui reforçar o convite, né? Para quem quiser fazer perguntas e trazer, já vi que tem uma pergunta legal aqui da Rosana, a gente pode trazer daqui a pouquinho aqui a bordo, mas se você pudesse falar, Stephanie, também de métodos, ferramentas, instrumentos legais, acho que vai ser legal para todo mundo aqui. Legal. Acho que o primeiro ponto é a gente olhar para as mudanças, né? Principalmente, claro, com a questão da pandemia, isolamento social, a maioria, né, grande parte das empresas fazendo exclusivamente home office, outras, né, mantendo suas atividades, né, como a indústria, por exemplo, teve que manter, né, e outras que, de repente, ficou home office para sempre, outros que vão voltar agora no híbrido, e uma nova geração também entrando, né, para o mercado de trabalho, o quanto isso impacta os valores do trabalhador, né? Então, assim, às vezes a empresa tinha determinados benefícios e na hora de pensar ou repensar o que vai ser oferecido para essa equipe, convidar, né, essas pessoas que são as pessoas que vão utilizar os benefícios para elas contarem o que são os valores delas, né? O que elas querem, o que faz sentido para elas terem de benefícios. Porque senão fica uma coisa cindida, né? Olha que legal, a gente está trazendo esses super benefícios aqui para você, só que não é o que a pessoa quer, né? Então, a gente trabalha muito nessa questão de poder trazer esse diálogo, de poder trazer, né, o senso de pertencimento para todas as camadas, né? Então, muito que não é uma decisão que seja tomada de forma individual, mas que você possa fazer uma pesquisa dentro do time, que você possa trazer pessoas que possam falar por um grupo, né? Que sejam de camadas diferentes, por exemplo. Então, a gente trabalha muito essa questão de estar alinhado com o propósito da empresa e também com os colaboradores que estão vivenciando aquilo ali no dia a dia, porque senão acaba trazendo uma questão desse despertencimento, o que faz com que a pessoa vá trabalhar e não veja sentido naquilo que ela está fazendo, né? Então, às vezes, ter essa comunicação de para onde... É bem básico, assim, né? Da onde nós viemos para onde que a gente está indo, né? E fazer alguns pit stops no meio do caminho, né? Do tipo, a gente atingiu uma meta aqui, agora vamos caminhar mais um pouquinho para cá, vamos para esse sentido, não vamos, né? Porque senão acaba trazendo muita ansiedade, né? Então, se é uma coisa assim, meta por meta, você não sabe por que você está fazendo aquilo, né? Ou uma mudança constante também no roteiro, né? Então, estamos indo para cá. Mudou diretoria, foi comprado, teve essa mudança aí, agora a gente vai seguir a cultura da empresa que comprou e não tem um trabalho interno com os colaboradores que já estavam lá há tanto tempo para eles, né, mudarem o clima, verem como que vai ser daqui para frente, sabe? Então, se eu pudesse sugerir é que a gente tem as metodologias próprias da clínica, mas são adaptadas também do que a gente vivencia, né? Mas você poder fazer 1 a 3 básico, assim, sabe? Do que um projeto vai trabalhar, o que tem a ver, o sentido que esse projeto vai trabalhar com o sentido que a empresa está buscando, sabe? É uma coisa que parece que é básica, mas que dá contorno para aquela equipe poder fazer um trabalho com início, meio e fim, né? Esse contorno que a gente fala que é o ambiente diminui o nível de ansiedade drasticamente, faz com que as pessoas consigam olhar para esse objetivo, não se sintam sobrecarregadas, imaginando que elas têm que fazer uma baita entrega, né? Vão fazendo isso em pílulas, né? Então, isso traz o senso de direção, né? Uhum. E, principalmente, o reconhecimento. Então, você poder validar a sua equipe, né? Olha, isso daqui a gente atingiu, era aqui que a gente queria chegar, agora a gente precisa acrescentar tal coisa.
e, inclusive, poder falar e comunicar as penalizações, né? Então, ó, As pessoal, consequências, né? se a gente não conseguir atingir isso, a consequência é essa, deixar isso claro, né? Porque senão a pessoa também é pega de surpresa, né? Ah, eu não consegui, agora vou ser punida por causa disso, né? Tá um clima super desagradável, mas ninguém toca no assunto. Então, a metodologia que a gente aplica é mais nesse sentido de da gente conseguir colocar, né, os direcionamentos para que todo mundo consiga seguir isso de forma mais tranquila, sabe? Stephanie e Carol, tem uma pergunta aqui, como a gente já está aí nos nossos 15 minutos finais, falei para vocês, né, que parece que, gente, não é uma hora, tanto tempo. Não é. Passa rápido. A Rosana, que está nos ouvindo aqui agora, a Rosana Morales, ela trouxe essa pergunta, né? Na avaliação de vocês, qual deve ser a primeira competência a ser desenvolvida para cuidar da saúde mental e emocional? A Stephanie aqui falou bastante de comunicação, né, Stephanie? Seja comunicação, Carol também falou muito da coisa da escuta. Mas queria ouvir de vocês, assim, de forma explícita. Se não a primeira, né? Mas a primeira e a segunda, para já dar um passo além. Que competências são essas, né? Tão essenciais para a gente cuidar, né? De quem está cuidando do nosso negócio, fazendo o nosso negócio acontecer, que é a equipe, né? Quer começar, Carol? Vou começar. Eu acho que é essencial que a gente gere autoconhecimento nas pessoas. Que a gente gere, que eles entendam quem eles são, onde eles estão, por que eles estão ali, qual o propósito deles ali, o que motiva eles a estarem ali todos os dias, né? E essa motivação tem que estar muito coerente com que... tanto a motivação do trabalho tem que estar muito coerente com a motivação pessoal que a pessoa tem naquele ambiente, né? A gente vem de uma evolução de sociedade em que a gente tinha um modelo de ter uma circunstância de trabalho obrigatório, a gente também falou disso, de ter aqueles modelos fixos de, eu tenho que trabalhar muitos anos numa mesma empresa, eu preciso estar ali, porque isso me dá um status de ser uma pessoa realizada por estar... Mas não é, a gente foi caminhando na evolução da sociedade, foi entendendo que a vida não é assim, né? Que a gente pode encontrar algo que nos conecte de uma maneira diferente ao longo da nossa vida, e isso vai nos trazer, além de trazer satisfação pessoal, vai também trazer satisfação no ambiente ao redor. Então, tanto no ambiente familiar, quanto no ambiente profissional. Então, eu acho que a gente está... gerar um autoconhecimento para que a pessoa tenha a consciência, atenção, esteja ali presente, né, no dia a dia dela e do ambiente dela. Ela entenda o que ela quer, ela entenda o que motiva, ela tenha um propósito para estar ali muito claro e definido, ajuda ela a ter menos insatisfação, uma frustração menor, né? Claro que vão existir ao longo do caminho, né? A gente não está falando de um mundo ideal e perfeito. É claro que a gente não vai gostar de todos os ambientes, em todos os momentos, e tô plena o tempo. Não, isso não existe. A gente vai encontrar pedras, obstáculos, e o rio vai mudar de lado, mas se a gente tem algo que nos motiva, claro, no nosso dia a dia, na nossa mente, isso é muito mais fácil para que a gente entenda o que a gente realmente quer. E se aquele ambiente condiz com o que eu desejo para mim e para os que estão todos ali, se eu vou contribuir com aquele ambiente de uma maneira adequada também. Então, eu acho que para cuidar da saúde mental e emocional, tanto individual quanto de uma corporação, a gente tem que motivar as pessoas a ter autoconhecimento e ter a motivação ao propósito de estar ali no dia a dia. Isso ajuda bastante, eu acredito. Perfeito, obrigada. Você, Stephanie, você pode seguir a relatora, você pode trazer coisas novas. Eu concordo. A gente até tem uma brincadeira interna que é assim, a clínica podia ser a clínica do CEO, né? Que a gente começa muitas vezes fazendo as sessões individuais com o fundador, com o CEO, o presidente, né? Com essa pessoa que está ali, né, no topo da liderança, vamos dizer. Porque é a partir daí que o grupo começa também a se autorizar a se reconhecer, a partir dele mesmo poder reconhecer suas limitações, suas frustrações, né, suas questões pessoais, suas questões familiares que impactam a forma como ele lidera, a forma como ele está, né, pensando no negócio, o futuro do negócio, as pessoas lá dentro.
Então, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de conhecimento das suas questões inconscientes, né? E que impactam diariamente o trabalho, né? Então, acho que tinha muito uma cisão de novo, né? Entre, não, no trabalho eu sou um, em casa eu sou outro, mas ninguém consegue ser assim, né? Então, às vezes, você chega ali, tá carregado com as questões familiares, isso tá impactando o seu dia a dia, nas relações que você tem no trabalho, é permeado pelo seu modo de ser. Você não é um profissional ali, você é você também, né? Então, quanto mais você consegue entender, né, como você lida com determinadas situações e como que você lida com o outro, mais você consegue separar, né, e, e neutralizar essas questões que às vezes acabam trazendo outras consequências, né? Então, irritabilidade, ansiedade, frustração, medo, angústia, são sentimentos que a gente vivencia no dia a dia e que também estão presentes no mundo do trabalho. Como que você reconhece eles lá, nesse contexto? Perfeito. Você sabe que quando a gente começou a trabalhar a Arte Despertar, nessa parceria para criar o Sou Saúde, né? A Arte Despertar já vem mais de 20 anos, né, de experiência trabalhando com a questão da humanização em hospitais, né, um foco muito grande em profissionais da área da saúde. Hoje a gente está com uma visão mais ampla, né? Mas quando a gente começou a modelar, eu fui conhecendo mais sobre a AD, a Arte Despertar, foi muito interessante porque toda a jornada, e acho que tem, né, dialoga muito com o que vocês estão falando em relação a essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, porque uma vez que você está consciente de si, dos seus desejos, das suas capacidades, das suas limitações, você consegue se apropriar e vai desenvolvendo uma coragem maior para determinadas tomadas de decisão em relação à sua vida, né, ao seu dia a dia, pessoal, profissional e social. E eu lembro que tem, assim, dentro, né, dessa relação com a AD, e foi o que a gente foi buscando trazer para essa solução, que eram os 5 eixos, né? Então, começa com a lógica da escutativa, né? Do diálogo, do respeito mútuo, que são essenciais, assim, para que profissionais cuidem, para que as equipes, os times, cuidem um dos outros, né? Um dos grandes ativos, né, do mundo contemporâneo é o aspecto da colaboração. Antes da gente vir aqui para o ao vivo, a gente estava falando, né, Stephanie, um pouquinho antes de você chegar, Carol, o quanto que é legal estarmos as 3 aqui agora conversando, né, e eu estou aqui não só pela Tamboro, mas pela Arte Despertar também, para falar de Sou Saúde, porque é através da colaboração, da cocriação, que a gente consegue lidar com desafios cada vez mais complexos, né? Então, esse olhar da escutativa, do diálogo, essa lógica de falar de identidade, né? Refletir como é que a gente forma a nossa identidade, como é que a gente trabalha a questão da percepção, né? Como é que a nossa percepção de mundo a gente tem que questionar se ela é única, se ela é absoluta, porque as coisas estão mudando o tempo inteiro, né? O aspecto da empatia, a palavra tão falada, né? Resiliência, empatia nos últimos tempos, mas aplicada no dia a dia, no nosso caso, mais com foco nos profissionais de saúde, mas é isso, no dia a dia de uma empresa, ser empático com o outro, né? Quando você percebe que o outro está passando por algum desafio, seja ele profissional, né? Quando eu estava até estudando um pouco mais sobre burnout, né? Entendendo o que cria o burnout, né? No final das contas, quando você tem demanda a mais do que você tem recurso. E pensando demanda, pode ser desde uma demanda, né? E recursos físicos, psicológicos, financeiros, né? Um colega de trabalho, ele pode ser um recurso, como ele pode ser uma demanda. Né? Então, olhar dessa forma, né, e entender, talvez seja uma forma muito simplista, mas eu gostei dessa, né, dessa forma de tratar, né, o que de fato cria um burnout, entender que essa jornada da escuta, da identidade, da percepção, da empatia, da comunicação, Carol e Stephanie falaram muito sobre a questão da comunicação, né? Seja comunicação mais individualizada, personalizada, seja comunicação da equipe, seja cultura organizacional como comunicação, né, Stephanie, que você trouxe. Gente, temos metas para entregar, temos resultados para alcançar. Eu faço parte dessa estratégia. Se eu não tiver a visão do todo, na hora da pressão, eu posso dar um tilt, né? O famoso, gente, eu vou dar defeito, eu não entendo em que contexto que eu estou inserido. Então, esse aspecto da comunicação e o relacional, né? Que é o impacto direto que a gente tem nos relacionamentos. E se você está mal no trabalho, você chega em casa, e aí normalmente a gente, né?
é dentro de casa, onde a gente tem muita intimidade, que a gente muitas vezes, né, vai lá e traz aquilo que a gente tem, tudo que a gente não conseguiu explodir na empresa, você traz para dentro da tua casa, que é o espaço, né, que deveria ser um espaço de maior segurança, de maior harmonia. Então, ouvindo vocês falarem, fui lembrando, né, desses eixos que a AD sempre tanto falou e que permeiam muito do que a gente fala no Sou Saúde. E por mais que o nosso olhar do Sou Saúde seja muito para a saúde, profissionais de saúde, né, com esse olhar de cuidar de quem cuida, né, porque você só vai ter alguém cuidando, né, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu filho, de um amigo dentro do hospital cuidando bem, se essa pessoa também estiver bem. Senão ela não vai conseguir fazer esse cuidado com o outro, né? E trazendo paralelo para o mundo corporativo, eu entendo que também são essas, né? São essas as dimensões que a gente precisa cuidar e trabalhar o tempo todo. Meninas, faltam 5 minutinhos. A Pri, lá da Arte Despertar, já colocou aqui também o linkzinho para quem dá uma pesquisa muito rapidinha, para ajudar a gente também na nossa escuta de quem está nos assistindo nessa primeira live. Carol e Stephanie, queria abrir esses 5 minutos finais para a gente começar a se despedir. O que eu não tenha conseguido aqui trazer, né, e destacar, e que vocês queiram falar, por favor, fiquem muito à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional e de poder mostrar para as pessoas os caminhos que a gente trabalha isso no dia a dia, né? E de poder aprender com vocês também, porque a gente aprende todos os dias, essa comunicação, exatamente o que você falou agora, Meira, essa coesão, essa forma, essa ampliação de como a gente enxerga o mundo, que faz com que a gente nos torne o melhor que a gente pode ser para os outros. Então, quando a gente trabalha com pessoas, a gente precisa trabalhar com o melhor que a gente pode ser para eles e despertar neles também o melhor que eles podem ser para eles no ambiente profissional ou não, né? Porque todos somos um só. Então, falar sobre saúde mental é falar sobre saúde no geral, e é falar sobre as conexões entre as pessoas, é falar sobre o dia a dia, é falar sobre as relações entre as pessoas, é falar sobre como cidadão e como sociedade mesmo. Então, eu acho que eu sempre entendo a saúde mental com essa amplitude, né? Eu nunca entendi a saúde mental com uma parte, o estigma, uma parte, não, ela tem toda essa amplitude, sim. Quando a gente conversa abertamente sobre o assunto, a gente vai conseguir encontrar infinitas possibilidades. Então, obrigada, que todos possamos sempre abordar o tema de uma maneira clara e trabalhar isso com as pessoas também, assim, que eles se sintam despertados também, que eles se sintam envolvidos nesse contexto para que a gente possa viver numa sociedade mais inclusiva, mais diversa e com maior aceitação para tudo. Então, acho que esse era o que eu queria dizer. Assim. Linda, obrigada, Carol. Stephanie! Queria agradecer o convite, foi um papo muito bacana. Queria citar o pai da psicanálise, né? O Freud, ele fala assim que um sujeito psicamente saudável é alguém que está apto a amar e trabalhar, né? Então, a gente vê muitos afastamentos, muitas pessoas que não conseguem, né, chegam nesse ponto em que tem uma ruptura, tem que se afastar, não está conseguindo lidar, né, às vezes por questões do ambiente ou por questões internas, pessoais. Então, o quanto é importante a gente poder trazer e simplificar, porque, assim, às vezes a pessoa não consegue reconhecer que aquele sofrimento que ela está tendo, ele pode ser trabalhado a partir dela. Então, assim, às vezes o fato de você poder falar, não, eu tô com muita demanda, eu não consigo pegar mais esse projeto, né? Com a possibilidade de você ter a segurança de que você não vai ser mandado embora por causa daquilo, sabe? Esse posicionamento, a possibilidade de você trazer o seu desejo, ser mais integrado dentro do trabalho, muda o seu dia a dia, te deixa mais saudável, né? É isso. Então, assim, a gente poder trazer isso dessa forma assim simples, são coisas pequenas que você precisa fazer para você conseguir estar melhor nesse ambiente, para você conseguir ter mais saúde, para você conseguir se conectar com o seu trabalho, se conectar com o propósito da empresa que você trabalha, né? São coisas pequenininhas, mas que trazem uma grande repercussão aí na questão da saúde. Então, eu queria agradecer.
A gente que agradece. Eu estou muito feliz, assim. Espero que eu tenha conseguido, de verdade, meninas. Eu comentei com elas quando a gente estava se organizando, né? Que era a primeira live do Sou Saúde que a gente está fazendo, e que a minha expectativa era que a gente conseguisse aprender umas com as outras, trocar, né? Gerar um conteúdo relevante para quem está assistindo a gente agora ao vivo, prestigiando, para quem vai assistir depois, e que fosse divertido. Então, espero que de fato tenha sido. Para mim foi assim muito especial. Estou muito, muito, muito feliz. Falo não só em nome da Tamboro, como em nome da Arte Despertar. Fica aqui o convite para quem está assistindo a gente, para seguir, @SouSaúdeDigital no Instagram, que é onde a gente está retomando a produção dos conteúdos e onde a gente vai cada vez mais falar sobre esse tema, trazendo pessoas especiais como vocês duas. Então, muitíssimo obrigada por terem topado participar, né? Assim, nascer com a gente, com as lives do Sou Saúde, que a gente possa se reencontrar em breve, meninas. Obrigada. Obrigada. Gente que estava assistindo Obrigada. a gente, um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.